Durante os seus estudos das cartas de tarô, você já se perguntou se deveria decorar todos os números dos arcanos maiores? Será que decorar isso é realmente necessário? O vídeo de hoje é sobre isso. Olá, caminhantes! Eu sou a Nantai, a sua companheira de aprendizado em nossa jornada no tarô. E antes de continuar, eu quero te convidar para conhecer o curso grátis de tarô que eu tô criando aqui no YouTube mesmo. Eu vou deixar o link no card para você ver depois, tá? Vamos lá então, sobre decoreba dos números dos arcanos maiores. Viemos de um sistema de ensino, onde o comum era decorar os nomes, datas e responder mecanicamente na hora da prova, visando uma nota positiva no fim do semestre. Na verdade, isso acontece até hoje. Esse padrão de aprendizado criou em nós hábitos bem ruins, onde sequer entendemos as matérias estudadas, nos recordamos das datas no dia da prova, mas poucas semanas depois elas são esquecidas e o verdadeiro conteúdo histórico estudado acaba se perdendo. Eu sei que parece que isso não tem nada a ver com tarô, mas calma que eu já chego lá. Entender os processos históricos do mundo e do Brasil nos leva a compreender os motivos de estarmos como estamos. Para compreender o presente, é preciso olhar para o passado. E para prever o futuro, entre muitas aspas, precisamos entender os movimentos que estão sendo feitos no agora. Quando vamos ler o tarô, embaralhamos as cartas e sorteamos elas. Então a ordem dos arcanos pode, a princípio, não ter nenhuma importância de fato, principalmente se você começou os estudos do tarô recentemente. Porém, quanto mais vamos nos embrenhando nas histórias que as cartas de tarô nos contam sobre as nossas vidas, mais percebemos certos padrões. Eu falo aqui do padrão de uma história que tem início, meio e fim. Saber, por exemplo, que a temperança, o arcano 14, vem depois da morte, que é o arcano 13, nos diz muito sobre a situação de um consulente. Eu explico. Nesse exemplo que eu dei, da temperança, podemos ter a leitura de que esse momento de equilíbrio da pessoa, que é próprio do arcano 14, veio depois de algum tipo de transformação, que é natural do arcano 13. Essa sequência dos arcanos maiores do tarô são de fato como uma pequena história, e todos nós nos encontramos em algum momento dessa história. Somos como o louco, arcano 0, que viaja ao longo de todas as cartas, tirando de cada uma delas uma lição primordial. E quando chegamos no último capítulo dessa história, que é o mundo, arcano 21, o ciclo se reinicia, dando lugar a nova jornada e a novos aprendizados. Um outro exemplo, usando o tão temido arcano 16, a Torre. Quando essa carta sai numa leitura, geralmente indica momentos em que coisas saem dos eixos, planos são alterados ou qualquer coisa que desestabilize o consulente. Ao saber a ordem numérica, o tarólogo sabe que logo depois da torre, na história dos arcanos maiores, vem o arcano 17, que é a estrela. Com essa informação, podemos dar ao consulente uma luz, dizendo que o caminho segue e que em breve momentos de esperança e novos caminhos vão aparecer. Da mesma forma, arcanos como o 15, que é o diabo, podem mostrar que se as atitudes do consulente continuarem com vibrações baixas, as consequências podem ser destrutivas, já que depois do arcano 15, o diabo, vem a torre, que é o 16. Pode parecer estranho olhar para a vida das pessoas dessa forma, como se todos nós coubéssemos numa mesma linha narrativa. Mas como humanos somos previsíveis, e o caminho natural ao levarmos um tombo é levantar, como na sequência da torre e a estrela.
Acontece algumas vezes que a pessoa passa da torre de volta para o diabo, ou seja, volta a uma casa no jogo da vida. São aqueles que não aprendem com os erros e precisam de novas provações dolorosas para alinharem as suas atitudes. E esse jogo da vida, voltando ou avançando casas, segue para todos nós. A parte legal é que, como tarólogos, podemos entrever o caminho à frente ao saber essa sequência numérica, que nada mais é que a ordem da jornada de evolução espiritual do louco. E quem é esse louco do tarô? O arcano 0 é cada um de nós, pois ele tem ainda muito a aprender. Ele começa ingênuo, mas animado com todas as coisas, a ponto de se distrair com borboletas e cair num precipício. É à medida em que o louco passa pelos outros arcanos que novas bagagens vão se somando e ele deixa de ser aquele ingênuo do início. Vêm os momentos de sucesso, os momentos mais difíceis, os de esperança, os de introspecção, até que o louco finalmente compreende a totalidade do mundo em que vive, no arcano 21. E desse ponto, ele segue novamente abrindo espaço para outra história, pois a jornada de aprendizado do louco, ou seja, a nossa própria jornada de aprendizado, não acaba nunca. E eu não estou falando aqui de várias encarnações, embora isso também esteja incluso no conceito. Eu falo de pequenos projetos mesmo, que vivemos no dia a dia. Coisas simples. Cada ciclo do sol sobre as nossas cabeças é uma oportunidade de viver novas jornadas pelos arcanos do tarô. Por isso que você, estudante de tarologia, pode se beneficiar ao saber os números dos arcanos maiores. Não pela simples decoreba que vemos na escola, mas pelo verdadeiro propósito de entender a sequência das energias que passam de um arcano para o outro, como o exemplo que eu dei dos arcanos 13 e 16. E esse é o outro motivo pelo qual é interessante você saber os números dos arcanos. Frequentemente, em palestras de tarologia, eles não falam o nome do arcano, falam apenas o arcano 7, ou tal coisa sobre o arcano 12. E quem ainda não tem muita intimidade com as relações numéricas do tarô, pode ficar boiando, e é bem chato isso. E para você compreender ainda mais as cartas de tarô e as suas evoluções de energia, eu recomendo conhecer o curso de tarô terapêutico. Procure aqui na descrição por tarô e autoconhecimento, que o link tá lá, tá bom? Obrigada por sua presença! A gente se vê no próximo vídeo!